Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Design. O vídeo de hoje é dedicado a quem está escolhendo como que vai rebaixar o forro da sua casa, se com placas de gesso ou placas de drywall. Vamos nessa? Oi pessoal, existem vários tipos, vários materiais que podem ser utilizados para a gente fazer um rebaixo no forro. Existe PVC, existe madeira, existe placa de gesso, existe o drywall. E dentre esses de gesso, que são as placas de gesso e o drywall, qual que é o melhor? Quando que eu devo usar placa de gesso e quando que eu devo usar drywall para fazer o rebaixo do gesso? As placas de gesso, elas possuem dimensões de 60 por 60 centímetros e uma espessura de 3 centímetros. Quando a gente vai fazer a instalação desse forro, esse rebaixo do forro, a gente faz primeiro uma tabica. A tabica é uma espécie de moldura que fica ao redor, no perímetro do ambiente. Essa tabica vai ser o guia, vai ser uma peça que vai guiar um instalador para determinar a altura desse rebaixo do gesso. Se instala essa tabica, a tabica pode ser de gesso mesmo ou também pode ser metálica e ela pode variar o tamanho conforme o projeto, de rebaixo de gesso do seu ambiente. Pode variar de 3 a 5 centímetros, ou se você deseja fazer uma tabica maior para compor com o seu projeto de gesso, você pode deixar uma dimensão maior. Então, quando a gente opta por uma placa de gesso, essas placas elas ficam suspensas por um fio de aço galvanizado, se perfura a laje, se faz uma espécie de um tirinho que vai perfurar, vai dar esse engastamento ao fio de aço galvanizado que vai ser pendurado nas placas, e uma placa vai ficar grudada, enfim, vai ficar unida à outra por uma mistura de gesso e fibra natural. Quando você utilizar um rebaixamento feito com drywall, são utilizadas as placas de drywall standard, que é o miolo de gesso com 2 cartões em cada superfície, Esse sanduíche, então, com o papel, o gesso e mais um papel. Então, essas placas, elas possuem 1,20 m por 1,80 m, chegando até 3 metros de comprimento. Para fazer o rebaixamento utilizando drywall, você fixa os tirantes à laje e esses tirantes é que vão dar sustentação às guias de aço galvanizado, onde serão parafusadas as placas de drywall. Então, depois que são parafusadas as placas, para que você não perceba essa união entre as placas, é colocada uma fita autoadesiva, que é uma espécie de tramazinha. Essa tramazinha depois vai receber um acabamento de gesso ou um acabamento de massa corrida, para que você não perceba essa junta entre as placas. É importante, pessoal, salientar que ambas as técnicas podem ser empregadas em qualquer lugar. Qual é a vantagem de se usar uma ou outra? Em termos de mão de obra, é mais fácil encontrarmos pessoas que trabalhem com placas de gesso, ao passo que é um pouco mais difícil já a aplicação e utilização de drywall, já é uma aplicação um pouco mais restrita. Você não vai encontrar com tanta facilidade, ou ao menos com o mesmo número de pessoas que aplicam placas de gesso e placas de drywall. Mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, pessoal? Nas grandes cidades é mais fácil de encontrar equipes especializadas na colocação de drywall. Tanto o drywall quanto as placas de gesso permitem configurações curvas, dão liberdade de formas para o projetista, então você não precisa se preocupar com limitações em relação à forma que você deseja fazer esse rebaixo de gesso. Uma grande vantagem da aplicação de placa de drywall é em relação à poeira e à sujeira, porque como a gente tem placas maiores, com dimensões maiores, e ela é
parafusada, a gente tem menos geração de poeira, o que particularmente eu acho uma super vantagem. Em termos de preço, quando a gente pega a metragem quadrada da placa de gesso em relação à metragem quadrada de uma placa de drywall, o preço é basicamente o mesmo. Gente, eu tô falando aqui de uma pesquisa rápida da internet de quanto custa uma placa de gesso, quanto custa uma placa de drywall. Então, quando a gente considera a área que cada uma cobre, o preço é basicamente o mesmo. Mas a rapidez e o processo de instalação é que fazem a diferença. Então, qual das duas técnicas é a melhor escolha? Mas antes disso, você já se inscreveu no canal? Não se inscreveu ainda? Gente, não perde tempo não. Se inscreve aqui, deixa o seu like, ativa o sininho, assim você não perde os vídeos que estão chegando por aí. Ah, não esquece dos 3 Cs. Curte, compartilha e comenta, tá bom? Não esquece não, gente, ajuda aí, tá bom? E aí, qual dessas duas técnicas é a melhor técnica para a gente empregar dentro de casa? Pessoal, depende. Não tem uma melhor que a outra em termos de resultado final. O resultado final é muito semelhante, talvez igual, gente. Depende também do capricho do colocador, da equipe que está fazendo o trabalho de gesso. Mas, gente, o resultado é o mesmo. O que vai influenciar mais nessa escolha de placas de gesso ou drywall é em relação à rapidez de execução e em relação à limpeza e geração de resíduos. A utilização de placas com dimensões maiores vai acelerar o trabalho. Ah, uma coisinha em relação ao preço. Eu comparei os preços das placas, pessoal, e não o preço da estrutura de suporte. Você pode ter um acréscimo de valor ao preço do metro quadrado, considerando o valor da estrutura de suporte, considerando o valor dessas guias metálicas para parafusar as placas nela. E como a gente já sabe, né, os metais, os aços, enfim, aumentaram muito de preço. Então você vai ter um acréscimo de valor no seu sistema de rebaixamento de forro em função da utilização dessas guias de aço galvanizado. Mas a rapidez com que esse trabalho é feito e a limpeza do canteiro em função do sistema utilizado, eu acho que vale muito a pena fazer esse investimento e, claro, verificar se na sua região você tem disponível, né, profissionais que façam a instalação, o rebaixo desse forro utilizando o sistema drywall. E aí, qual dos dois você utilizaria na sua casa? Eu, particularmente, utilizaria o drywall. Mesmo ele custando um pouco a mais, o sistema inteiro, eu acho que vale muito a pena em função da praticidade, rapidez e limpeza da obra. E aí, contem para mim, escrevam aqui nos comentários se vocês têm essa experiência com rebaixo em gesso em placa e rebaixo com drywall. Se você é colocador, se você é gesseiro, está nos assistindo, escreva para nós aqui a sua experiência de trabalho, que é muito rica. Assim a gente vai compartilhando todas essas informações e vamos aprendendo juntos a respeito de todas essas técnicas utilizadas na construção civil. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente vai se falando, tá bom? Um super beijo!